Então, esse exemplo que nós vamos fazer agora, ele é um exemplo que envolve, então, o dimensionamento completo de um sistema coroa-parafuso sem fim. Nós temos uma certa necessidade de um cliente em termos de redução. Eu preciso definir qual é o tamanho do conjunto e qual é o módulo, qual é o quociente diametral, qual que é o rendimento que eu vou ter para esse sistema que o meu cliente precisa. Tá? Vejam que o que está colocado aqui também, pessoal, já é uma resposta otimizada, tá? Eu vou fazer apenas uma vez esse cálculo com vocês, já com o procedimento otimizado, mas geralmente, para vocês chegarem até essa solução aqui, vocês vão ter que arbitrar muitos valores e fazer análise de dados, até chegar numa condição otimizada. Tá? Então, o cálculo não é tão rápido e simples como nós vamos colocar aqui. Vai demandar várias iterações, né, entre um momento e outro do cálculo. Tá? Mas então eu vou explicar ele aqui para vocês verem, então, esse procedimento de como fazer isso aí. Então, o exercício é o seguinte, então, pessoal. Aqui, então, estão as dimensões com a nomenclatura que está sendo utilizada aqui nessa solução do problema. Tá? E a ideia, então, é fazer a especificação de um conjunto desses para o nosso cliente, por exemplo. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? O nosso cliente quer o quê? Ele tem, na transmissão que ele precisa, ele quer o seguinte, ó. Ele tem um eixo, tá? Ele tem um eixo. Nesse eixo nós vamos acoplar aqui o parafuso, então, da nossa transmissão, e vai ter uma coroa. Por algum motivo, lá no projeto conceitual da máquina, caímos em uma transmissão coroa-parafuso sem fim. Bom, o cliente nosso, ele vai acoplar aqui um motor elétrico. Tá? Aqui vai estar acoplado um motor, por exemplo. Essa parte, então, é a parte motora. Ele vai acoplar isso aqui ao parafuso, certo? E esse eixo, que é o eixo do motor elétrico, ou então o eixo do parafuso, ele vai estar trabalhando numa rotação N1 de 980 RPM. 980 RPM. É a rotação, então, do parafuso. E o cliente precisa que a rotação lá de saída da máquina, do redutor, seja 60 RPM. Ele precisa de uma grande redução entre a entrada e a saída. Tá? Ele vai transmitir uma potência nominal de 10 HP. Então, vão entrar 10 HP aqui na parte motora, e esse HP vai ir para a coroa. Tá? Então, eu tenho uma potência de entrada. Tá? Eu não sei qual vai ser a potência disponível na coroa, porque eu ainda não sei qual que é o rendimento. Tá? Ainda não sei. E ele precisa, por algum motivo, que essa distância entre centros, o A, seja de 210 milímetros, tá? Então, de alguma forma, não sei qual o critério do exercício, mas de alguma forma o meu cliente precisa que eu coloque um par de engrenagens lá e que a distância entre centros deles seja 210 milímetros. Para atender, de repente, uma outra condição do projeto maior do nosso sistema. Então, 10 HP, o A 210, N1 980 e 60 RPM. Tá? Então, roteiro do projeto. Roteiro do projeto qual vai ser? Tá? Primeiro caso, vamos na ordem e calculando algumas variáveis. Primeiro momento, vamos calcular o torque que está disponível no parafuso sem fim. Então, o torque, momento torções do parafuso sem fim, é o torque que eu tenho disponível lá no motor elétrico. Neste problema aqui, nós estamos usando, então, as variáveis em CV e HP, em RPM. Né? Se a gente multiplicar o 71.620
vezes a potência de 10 HP, mais ou menos igual, né, sobre a rotação do motor, que é 980 RPM, nós vamos calcular que o torque no motor, ou o torque no parafuso, é 730,8 kg força vezes centímetro. Nesse caso aqui, ó, a unidade que dá aqui é quilograma força vezes centímetro. Tá? Primeira variável, então. Estou transmitindo entre parafuso e coroa 730 kg força vezes centímetro. Segundo cálculo básico, qual é a relação de transmissão que eu preciso? Bom, relação de transmissão é rotação motora sobre movida. Então, o nosso I é o nosso 980 RPM, que é a rotação motora, dividido por 60 RPM, que é a rotação lá que eu preciso no final da caixa redutora. Se nós fizermos esse cálculo, o I vai nos dar 16,33. Então, essa é a relação de transmissão que eu preciso para esse conjunto. Será que eu vou conseguir ela? Não sei. Talvez eu consiga um valor próximo a ela. Fechou? Por quê? Porque eu tenho que transformar o número de dentes inteiros, né? Dentes e filetes. Pode ser que, quando eu especificar o número de entradas do filete e o número de dentes da coroa, não dê exatamente o 16,33. De repente eu consiga 16, 16,5, 16,2. Nem sempre a relação de transmissão que eu preciso, eu consigo. E nem sempre a relação de transmissão que eu preciso, a 980 para 60, eu vou conseguir. Eu dependo de transformar a relação em número inteiro de dentes. Tá? Então, talvez não consiga. Fixação do número de entradas do sem fim. A próxima etapa. Nesse problema, foi fixado 3 entradas. Então, 3 entradas, automaticamente, o sistema não vai ser irreversível, não será irreversível. Então, possivelmente, o nosso sistema não vai ser irreversível, certo? Possivelmente, ele vai ser reversível. Automaticamente, eu tenho 3 entradas no sem fim. E, com isso, talvez, quanto mais entradas tiver no sistema, maior é a eficiência, tá? Maior, talvez, a eficiência. Comparando um parafuso com eficiência com uma entrada ou com 3 entradas, o de 3 entradas possivelmente vai me garantir melhor eficiência. Mas, 3 entradas, o tamanho da transmissão vai ser maior. Tamanho maior da transmissão, tá? Se essa variável fosse sido levada em conta. Tá? Se eu escolher 3 entradas, eu vou ter que escolher um número de dentes proporcional a 13, e, como consequência, o tamanho vai aumentar. Tamanho maior da transmissão. Talvez isso sejam algumas variáveis decorrentes dessa escolha de 3 entradas. Bom, se eu escolhi 3 entradas, eu preciso de uma relação de 16,33, agora sim, vamos calcular o número Z2 de dentes da coroa. Então, o número I agora é o Z2 sobre Z1. Certo? Então, o número de dentes da coroa é a relação de transmissão vezes o Z1. Eu escolhi 3 entradas agora. Então, como consequência, o Z2 vai ser igual a... Desculpe, escolhi aqui 3 entradas, né? 3 entradas, tá? Escolhi não, desculpe, tá certo, estava certo. Eu escolhi o Z1 3 entradas e a nossa relação de transmissão é quanto? É 16,33. Eu preciso de 16,33 vezes 3. Com isso, se eu
pegar todas o número de casas, o Z2 vai nos dar 49 certinho. O problema aqui foi feito já para dar certinho, né? O problema acadêmico geralmente é certinho, tá? Então, se eu usar o I igual a 16,33 e 3 entradas, o nosso Z2 vai dar 49 dentes exato, tá? 16,3333 vezes 3 dá exatamente igual a 49 dentes. Então, nós vamos utilizar, então, no nosso projeto, 49 dentes. Tá? O que está aqui dentro do número de dentes corrigidos? Por exemplo, se eu multiplicasse aquela relação de transmissão por 3 e não desse exato 49, vamos supor que desse 48,3 dentes. Eu teria que escolher entre 48 e 49 dentes, né? Se eu usar 48, eu tenho uma relação de transmissão real, e se eu usasse 49, teria outra relação de transmissão. Então, eu preciso tornar o número de dentes Z2 inteiro. E é aqui, então, que eu escolho. Aqui, no caso, como foi um problema acadêmico, já deu tudo certinho para a gente não ficar pensando muito. Z2 igual a 49 dentes. Então, vou escolher 49. Tá? Deixa eu apagar, então, isso aqui. Para não confundir vocês em nada aqui que foi usado isso. Aí, se eu tornei o número de dentes inteiro, eu tenho que corrigir a relação de transmissão. Então, calculando a relação de transmissão, Z2 sobre Z1, no nosso caso, 49 dividido por 13, me dá, então, exatamente 16,3333, que é exatamente igual ao que eu tinha no começo. E aí, como consequência, a minha rotação de entrada ou de saída, então, a partir do N1, a rotação de saída vai ser exatamente 60 RPM. Mas aqui poderia não acontecer isso. Dependendo do número de dentes que eu torno inteiro, não teria mais a condição de 60 RPM. É o que geralmente acontece na prática, tá? A gente vai fugir um pouquinho daquilo que o cliente precisa. Agora, se o cliente precisa exatamente aquilo, vou ter que fazer alguma coisa para tentar chegar o mais próximo do 60. Então, recalculamos a relação de transmissão e o número de dentes Z1 e Z2. Bom, agora nós vamos começar a trabalhar, então, com as características de resistência dos materiais das engrenagens, do parafuso e da coroa. Tá? Vamos especificar inicialmente uma hora, uma vida prevista para o conjunto. No caso aqui, o cliente deseja em torno de 20 mil horas de uso, ou então, por algum motivo, nós, no projeto, vamos dar essa condição de, no mínimo, 20 mil horas de uso. Depois eu já acerto, então, o plano de manutenção do conjunto, para que o plano de manutenção aconteça em torno de 20 mil horas com a substituição de uma das engrenagens, geralmente a coroa. Em função do número previsto de horas de funcionamento dela, da vida, nós vamos determinar um fator K, que ele vai acabar, então, esse fator K multiplicando um valor tabela, vai nos dar a tensão admissível que nós vamos utilizar no projeto das engrenagens. Tá? Esse fator K, então, que é o fator de carga K, ele é determinado por essa expressão aqui, ó, raiz oitava de 10 na 7 horas, possivelmente, dividido por 60 vezes horas previstas de projeto, vezes o número de dentes da coroa sobre I de engrenamento. I de engrena. Que é esse I de engrena aqui, ó. O que é esse I? Vamos começar aqui, ó. 10 na 7, 60, deve transformar horas para minutos. Aqui eu entro com 20 mil horas, ele transforma então horas para minutos, possivelmente aqui. O N2, rotação por minuto, né, 60 RPM, tá? E o I do engrena. O que é o I do engrena? Tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui
eu tenho aqui o parafuso. E aqui eu tenho a coroa. Na coroa eu vou fazer aqui um dentinho da coroa. Aqui eu tenho um dente da coroa. Tenho outro dentro da coroa. Tenho outro dentro da coroa. Então forma a coroa, toda a coroa aí. Certo? Que vai engrenar então com o parafuso. Certo? O que é esse I de engrena? Ele é o número de vezes que o dente da coroa engrena com o parafuso. Na maior parte dos parafusos sem fim, ó, esse dente está engrenando aqui, ó. Vou colocar em azul. Em uma volta completa da coroa, esse dente aqui, ó, que eu estou colocando destacado em azul, ele engrena uma vez com um pinhão. Engrena uma vez com o parafuso. Esse dente aqui, ó, ele vai se movimentar, ele vai dar uma volta completa na engrenagem, vai dar uma volta completa nela, certo? E depois de uma volta completa, ele novamente engrena com o parafuso. Então, na maior parte das vezes, esse I de engrena, tá, ele é igual a 1. Ou seja, o dente da coroa, em uma volta completa da coroa, engrena uma vez com o parafuso. Certo? Então, é o I de engrena. E agora, quando é que vai ser 2? Quando é que eu vou isso aí? Por exemplo, se eu tivesse um outro parafuso aqui em cima, pode acontecer isso? Pode, né? Eu poderia ter uma coroa que aciona 2 parafusos ao mesmo tempo, né? Ou melhor, um parafuso aqui aciona uma coroa, aciona um outro parafuso ou alguma coisa assim, né? Ou então eu poderia ter um somador de potências, né? De forças, enfim. Se o dente da coroa engrenar mais de uma vez com outro parafuso, nesse caso aqui, o I engrena é igual a 2. Assim por diante, tá? Então depende, então, né? Geralmente é 1, nos casos tradicionais, mas pode ter 2, tá? O dente da coroa pode engrenar com 2 vezes a volta completa, tá? Então depende disso. Então, esse nosso caso, pessoal, o fator K aqui, ele vai ser igual a raiz oitava de 10 na 7, dividido por 60, vezes 20.000 horas, vezes 60 RPM, e vezes 1. Se nós fizermos esse cálculo do K, o fator K, então, é o fator de carga associado com a vida, é o 7,78. Esse fator K agora, ele vai ser multiplicado a tensão admissível do material. Então, olha o que vai acontecer. Onde é que ele vai estar? Ó, aqui está o K, aqui embaixo. O K vai ser ocupado aqui. Ó. O K, ele vai permitir o cálculo da tensão máxima de contato da coroa. Tensão máxima de contato da coroa. Que é a tensão que vai ser usada no projeto da coroa, que é de menor resistência. O que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos... Aqui tem algumas informações. 2 tabelas. A primeira informação são tensões admissíveis de contato do parafuso. Essas tensões de contato são para o aço 1020 cimentado ou para o 1045 temperado. Qual que eu vou usar? 1020 para cimentar ou 1045 para temperar? Então, em função da velocidade de deslizamento do flanco do filete em relação à coroa, eu preciso calcular essa velocidade aqui, ó, e em função dessa velocidade aqui, ó, menor que 0,5 metros por segundo, entre 0,5 a 1, entre 2 a 3, entre 4 metros por segundo, eu identifico qual que é a tensão admissível do parafuso. Tá? Eu seleciono qual é a tensão admissível
em função da velocidade de deslizamento deles. Tá? Então, aqui eu posso calcular, tá, a tensão admissível do aço do parafuso. Na tabela 2, temos a tensão admissível de contato da coroa, do bronze. A coroa é de bronze. Então, aqui a tabelinha acabou cortando no Excel, tá? Para bronze fundido em areia, sai 65. Se a dureza dele for menor que 45 Rockwell C ou maior que 45, eu pego um valor ou outro. Ferro fundido, bronze fundido em coquilha. É o segundo aqui, ó. Acabou cortando um pouquinho o que estava escrito dentro da célula do Excel. Entre 1900 a 2100. E o bronze BZ12, 2100 a 2500. Vamos escolher um material para o nosso dimensionamento. Vamos escolher o bronze fundido em coquilha. Uma dureza maior que 45. Então, o bronze fundido em coquilha, uma dureza maior do que 45, é esse material aqui, e é essa resistência aqui, ó. Então, a tensão admissível de contato da coroa, pela tabela, é 2.100 kg por centímetro quadrado. Só que agora, esse dado tabelado precisa ser adaptado à vida que eu preciso. Então, eu pego esses 2.100 e multiplico pelo K. Quanto é que era o K de antes? 0,78. O K era 0,7813. E aí, então, eu tenho a tensão máxima de contato admissível da coroa para a vida de 20.000 horas. Então, é essa tensão que eu vou usar no projeto da engrenagem helicoidal, que é a coroa. 1.640 kg-força por centímetro quadrado. Tá? Então, caracterizamos a coroa. Bom, já vamos utilizar essa resistência da coroa. Tenho que especificar o valor de Q, pessoal. Quociente diametral. Para especificar o quociente diametral, se eu quisesse um parafuso irreversível, eu teria que utilizar aquelas tabelinhas anteriores e calcular o fator Q para ser um sistema irreversível. Mas aqui no nosso caso, a nossa transmissão, a gente deseja uma transmissão para que ela apresente um alto rendimento. E aí, então, baseado nesse princípio de ter um alto rendimento, se eu escolher valores entre 6 a 13, se eu usar essa faixa aqui de escolha, a minha transmissão vai ter um alto rendimento. Então, aqui, nesse projeto, foi escolhido um Q de 11. O Q de 11 está dentro da faixa do 6 a 13, ele vai dar a princípio, um bom rendimento. Escolhi Q igual a 11. Não, eu vou escolher Q igual a 10. Beleza, escolhi o Q igual a 10 aqui, todo o projeto que tem pela frente vai ser função do Q igual a 10. Com o Q, nós podemos calcular, então, o ângulo gama. Esse ângulo gama, Z1, então, ó, 49 dentes. 49, né? 49 dentes dividido por 11, tirando o arco tangente aqui, ó, tá? Vai me dar que o ângulo gama é 15 graus. Esse ângulo gama aqui, pessoal, é o mesmo ângulo de inclinação de hélice lá no primeiro capítulo. Então, a nossa engrenagem helicoidal, ela vai ter um ângulo beta de 15 graus lá na engrenagem, tá? Por que a gente está usando esse ângulo gama? Porque nesse problema aqui, o ângulo beta está associado com o parafuso. E o ângulo gama é o da engrenagem, então.
Esse ângulo gama, então, é o equivalente, no capítulo anterior, ao ângulo beta da engrenagem helicoidal. Ó, 15 graus. É um valor que geralmente é utilizado. 15 graus, ó. A engrenagem helicoidal tem beta igual a 15 graus. Ou seja, aqui gama igual a 15 graus. E ó, os melhores rendimentos ocorrem quando esse beta, esse gama, está entre 15 e 20 graus. Fechou? Está entre 15 e 20, 15,25, beleza. Tá aí, ó. Então, a escolha do Q igual a 11 levou a um gama de 15, que é uma boa escolha para a engrenagem. Bom, com esse valor, nós já temos, então, esse valor do ângulo de hélice da engrenagem helicoidal. Eu quero calcular o rendimento. Para mim calcular o rendimento, eu preciso saber de um ângulo de atrito, que é esse ângulo de atrito ρ aqui, ó, ρ. Esse ângulo de atrito ρ, ele depende da velocidade de deslizamento entre o flanco do parafuso e o flanco do dente da coroa. Para cada faixa de velocidades, existe um valor do ρ, valor mínimo e máximo que pode ter. Não, máximo e mínimo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para mim conduzir o projeto, eu tenho que escolher inicialmente, eu não sei ainda, porque eu não tenho nenhuma dimensão da engrenagem. Eu não sei qual que é o D1 dela, para calcular essa velocidade de deslizamento dela. Então. Tá? Não tenho nada ainda, tudo obscuro. Eu preciso escolher. Ó, eu acho que a minha engrenagem lá no final, ela vai ter uma velocidade de 4 metros por segundo de deslizamento dela. E aí, então, eu vou especificar eu tenho essa faixa que eu posso especificar para esse ângulo de atrito ρ. Então, vou admitir, então, inicialmente, que a minha velocidade de deslizamento é de 4 metros por segundo e vou escolher esse valor aqui, ó, para o meu ângulo ρ. Ó, admitir, então, imagino que seja 4 metros por segundo e vou escolher, então, o valor de ρ de 1,667 graus. O que vai acontecer depois? Se no final do dimensionamento a minha velocidade periférica, por exemplo, der 2 metros por segundo, eu venho aqui nessa etapa do dimensionamento para 2 metros por segundo e escolho um ângulo de atrito diferente. E faço todo o cálculo de novo. Então, eu tenho que voltar aqui e corrigir esse valor depois no final do projeto. Talvez eu corrija uma vez, corrija 2 vezes, ou 3, até que chegue no valor próximo e não ocorra mais mudança. E aí vem o seguinte, ó, como eu falei, nesse exercício já está sendo dado quase os valores já otimizados, tá? É a versão final da solução do problema. Com esse ângulo ρ e com o ângulo gama, nós podemos calcular o rendimento do sem fim, ó, aqui do ladinho, então, à direita de vocês. O rendimento do sem fim pode ser calculado, então, por essa fórmula. Tangente de 15,25 graus, dividido por tangente de 15,25 graus, mais 1,67 graus. Então, o rendimento, então, fazendo, então, a escolha a partir, então, do Q igual a 11, que nós escolhemos, que é o quociente diametral, tá? Nós tiramos, então, que o rendimento vale 0,89. Tá? Esse rendimento, então, ó, ele é calculado a partir, então, da utilização do fator ρ, uma velocidade aqui, no caso de 4 metros por segundo, nós tiramos o valor de ρ, e a partir do ângulo gama da engrenagem. Então, o rendimento é igual a tangente do ângulo de 15,25 graus, dividido pela tangente de 15,25 graus, mais o ρ, 1,667 graus. Então, com isso, se nós fizermos esse cálculo aqui, me dá um rendimento
da ordem de 0,89 rendimento. Puxa, 89% está muito bom, é 90% de rendimento. A escolha do fator Q igual a 11, e da escolha, então, desta fator de atrito para 4 metros por segundo de deslizamento, me deu um fator Q, um fator de rendimento muito grande. Então, a princípio, eu vou trabalhar com esse valor, tá? Mas lá no final, eu vou voltar, vou fazer os cálculos do tamanho D1, do primitivo do parafuso, os diâmetros da engrenagem coroa, tá? E vou calcular essa velocidade aqui, ó, 4 metros por segundo. Se der 4 metros por segundo, tá ok. Agora, se, por exemplo, der 2 metros por segundo lá na frente, eu tenho que voltar essa tabela aqui e recalcular o valor do ρ, o rendimento e assim por diante, até que tudo isso se equilibre no processo de cálculo. Tá? Uma vez que foi especificado, então, o rendimento, eu posso, então, agora fazer a verificação da distância entre centros das engrenagens. Tá? Então, aqui é um processo de verificação. O que eu quero calcular aqui? O que eu quero saber aqui é qual é a distância entre centros mínima que eu preciso para que ocorra aquela pressão de contato para aquela vida desejada que eu projetei inicialmente. Então, nós vamos calcular nesse item 8, verificação da distância entre centros, uma distância mínima necessária para operar naquelas condições que eu precisava anteriormente. Tá? Então, o que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar esse projeto, o fator KB, que é 1.1. Ele, lá no e-book, apresenta para quais condições é usado esse valor. Vamos usar o fator de concentração de tensões KC igual a 1. Tá? O e-book, então, tem para que esses valores são utilizados, em quais condições. Então, estamos usando isso. Preciso calcular, como eu estou calculando, verificando a distância pelo mais fraco, né, que é a coroa, eu preciso verificar qual que é o momento torsor que eu tenho na coroa da minha transmissão. Tá? Esse momento torsor na coroa, pessoal, ele é igual ao momento torsor que nós temos no parafuso, que é o momento torsor motor, né? Momento torsor do motor, vezes a relação de amplificação do torque e vezes o rendimento. Nós agora temos o rendimento, então nós podemos calcular esses valores aí. Então, deixa eu resgatar esses valores lá atrás. Ó. Pessoal, olhem aqui. O momento torsor que eu tenho no motor elétrico, lá no eixo do parafuso, é 730. 730,8. Então, deixa eu levar lá para frente. 730 aqui. Ó. Esse valor aqui é 730,8 kg/força vezes centímetro. O I é 16,33. E o rendimento, 0,89. 0,89. Então, se eu pegar esses três valores, 730,16 eu tenho a amplificação do momento torsor sem levar em conta o rendimento, e levando em consideração o rendimento, determinamos este valor aqui, 10.700 kg/força vezes centímetro, como sendo o momento torsor disponível na coroa. Bom, com essas informações aí, nós vamos para a verificação da distância entre centros a zero, então. O termo aqui é a zero. Distância entre centros mínima, eu preciso. Né? O A0 é a distância entre centros mínima necessária.
mínima necessária. Eu estou fazendo o projeto para 20 mil horas. Então, a garantia é que esse A0 seja o valor mínimo. Tá? Não posso usar menos que A0. Aí, então, vem o cálculo dessa distância. É uma verificação. O A0 é Z2, 49, o Q, 20 é 11. Nós atribuímos o Q igual a 11. Igual a 11. 11. Mais 1 vezes raiz cúbica de tudo isso aqui, ó. 540 sobre Z2. Z2 de novo é 49. E o Q é 11. 49 sobre 11. Vezes tensão máxima de contato. A tensão máxima de contato é aquela que nós projetamos para 20 mil horas. Então, esse valor aqui, 1.640,8 kgf por centímetro quadrado. Momento da coroa, 10.700,3 kgf vezes centímetro. AC, 1, AD, 1.1. Fazendo esse cálculo, então, tirando a raiz cúbica, fazendo o respectivo cálculo, resulta que o A0 mínimo necessário é 211,8 centímetros, ou seja, aproximadamente 218 milímetros. Para mim garantir, pessoal, que eu consiga fazer a transmissão desse movimento com essa tensão de contato, ou seja, para 20 mil horas, eu teria que ter, no mínimo, uma distância entre 300 e 218 milímetros. Poderia ser 218, 219, 220, 225, 250, mas, no mínimo, para garantir os 20 mil horas, eu teria que ter 218. Só que o nosso cliente, ele precisa que a transmissão ocorra em 210 milímetros, tá? No nosso projeto, é necessário que A seja igual a 210 milímetros. 210 milímetros é maior do que 218 ou menor? É menor. 210 é menor que 218. Então, eu não poderia usar os 210 milímetros. Se eu usar 210 milímetros, eu não vou conseguir chegar nessas 20 mil horas de funcionamento. Essa é mais ou menos a lógica. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui. Tá? Então, olha a observação que está aqui embaixo. Ó. Como a distância entre centros fixada é 210 milímetros, meu cliente quer isso. E usando o material que eu escolhi, o bronze que eu escolhi, é necessário, no mínimo, uma distância entre centros de 218 milímetros. Para que isso fique bem dimensionado. Então, como 210 é menor do que 218, que é o A0, né? Isso implicaria não estar bem dimensionado. Então, o nosso conjunto não estaria bem dimensionado por essa comparação que nós fizemos aqui. Ok? Fechou, gente? A escolha que eu fiz, então, atrás, me conduziria a essa condição aqui, ó, não está bem dimensionado. Mas agora vamos entrar com a engenharia. Em primeiro lugar, engenharia não é ciência exata, né? Aqui na nossa universidade nós estamos dentro da... Antigamente o nome era área das ciências exatas e tecnológicas. Depois o pessoal viu e mudou o nome, né? Agora é a área só das ciências tecnológicas, né? Engenharia e tecnologia não são áreas exatas, tá? É tecnológica. Aí, gente, nós temos que fazer uma comparação.
De 200, matematicamente, não funciona. Se eu colocasse um programinha, se isso, faça isso, ele faria o que o programinha, a condição, ele pegaria o pé da letra, a condição, e faria o pé da letra. Mas aí nós não somos um programa, nós somos engenheiros, né? Então nós temos que tomar uma decisão. 210 para 218 dá 8 milímetros de diferença. 8 milímetros, eu estou na mão aqui com a minha régua, é uma coisa muito pequena, né? Então, se eu escolher 210 ou escolher 218, né, o erro que eu tenho nesse meu projeto, ele está dentro da faixa de tolerâncias de erros das resistências dos materiais e assim por diante. Então, isso não vai influenciar muito a nossa escolha, tá? Então, apesar de que matematicamente não estaria bem dimensionado, do ponto de vista de engenharia, essa diferença é muito pouca. Então, a gente pode escolher, sim, né, e dizer que, ó, se eu utilizar uma distância entre 300 e 210 milímetros, a minha vida vai ser aproximadamente 20 mil horas. Tá? E aí, continuar com o projeto para frente, tá? Ok? Então, essas decisões, vocês vão tomar muitas na vida de vocês, tá? Por quê? Porque nós não somos exatos. Agora, tá? Qual que é o problema disso? Eu vou diminuir um pouco a vida do meu conjunto. Talvez se eu comprar um material muito bom, né? Se o meu material for excelente quando vir do fornecedor, talvez ele tenha mais do que essa resistência de contato admissível dele, né? Porque é uma média, né? A tensão é uma média, é um valor médio do que vem para a gente, né? Então, talvez até reduz mais, depende do que vem, tá? Então, a gente sempre está usando limites inferiores, né? Então, chega um ponto que a gente tem que ter um bom senso nessa escolha. Enfim, apesar de matematicamente não dar certo, do ponto de vista de engenharia, a escolha está aí ok, tá? Aí eu poderia prosseguir, então, com o cálculo pela frente. Então, eu só verifiquei o A0, o mínimo necessário, para aquilo que o cliente precisa, 210. Então, quase juntos, posso trocar. Agora, se o meu A0 aqui calculado tivesse dado um 280, por exemplo, e eu preciso de 210, puxa, aí a coisa já complicou, né, gente? 280 para 210 são 50 milímetros, são 5 centímetros, 50 milímetros, e aí, possivelmente, se eu aceitar isso, a minha vida vai diminuir muito esses 20 mil. Talvez, como isso aqui não é linear, isso aqui é exponencial, nessa diminuição de vida, talvez a vida passe para 5 mil horas, né? Aí a escolha não foi boa, tá? Nós temos que tomar sempre ter esse bom senso, muitas vezes, nas nossas escolhas, tá? A gente quer sempre fazer tudo certinho, né? Não, gente, não é bem assim, né? Na engenharia, nem tudo é bem certinho. É aproximado, tá? A gente só tenta aproximar da melhor forma possível a natureza, né, das nossas soluções, mas nunca é perfeito, tá? Bom, verificamos isso. Então, essa verificação é importante. Bom, então, admitindo que tenha dado tudo certo, a escolha deu boa, tá? Partimos para frente, item 9 e item 10. Com o item 9, pessoal, nós vamos ter que especificar um módulo, tá? Então, observe o seguinte, ó. No primeiro momento, nós vamos ter que calcular agora o módulo axial que eu vou usar no sem fim, a partir da distância entre centros. Então, se nós usarmos a distância entre centros que o cliente quer, 210 milímetros, essa aqui é a fórmula da distância entre centros, né? Isso é igual ao módulo axial vezes Z2, que no nosso caso é 49 dentes. O nosso Q que nós escolhemos foi 11, dividido por 2. Então, 2 vezes 210 vai dar 210 vezes 2, igual a mx. Já vou aproveitar aqui e dividir tudo isso por 49 mais 11. Neste problema, então,
deu que o mx vai ser igual a 11. Deu certinho 11. Deu certinho 11. 11 milímetros. Tá? Então, nesse problema, como é um problema acadêmico, deu certinho. Lá na nossa vida prática não vai dar certinho. Ou vai dar 10,5, ou vai dar 12,13, um valor que não é certo. Então, se não der um valor certinho, eu tenho que normalizar isso aqui. Normalizar. Tá? Então, tem que normalizar para um módulo axial, no qual existe uma ferramenta de corte. Tá? Então, como aqui deu certinho, o módulo normalizado foi esse aqui, ó. Desculpe, deu 11, não, 7. Eu peguei o 11 aqui de cima. Aqui, ó. Deixa eu apagar de novo aqui. Aqui. Aqui deu 7, ó. O valor aqui deu 7, certo? Geralmente não vai ser 7, como eu falei, vai ser 7,15, 7,5, 7,4, não vai dar exato. Mas aí eu tenho que pegar esse módulo que eu calculei aqui e normalizar ele. Como o problema deu certinho, vamos então normalizar o módulo para 7. Vamos normalizar para m igual a 7. E eu vou utilizar então no projeto o módulo normalizado 7. Tá? O módulo mais próximo então aqui é o próprio 7 então aqui. Tá? Mas na prática nem sempre isso vai dar certo. Geralmente não vai dar certo. Eu tenho que achar uma ferramenta normalizada para o projeto. Como nesse problema deu certinho, tá? Deu certinho, eu vou tocar para frente o projeto. Mas se eu tivesse que, por exemplo, aqui desse 7,5 e eu normalizasse para 7, eu já não consigo mais a minha distância entre 300 e 210 que o meu cliente precisava. Quando eu normalizo ele, eu já altero a distância entre centros. Puxa, se eu alterei a distância entre centros e o meu cliente precisa de 210, eu tenho que mudar alguma coisa. Talvez o que eu possa mudar é o fator Q, escolher um outro fator Q, que junto com esse módulo de 7 é de 210. Então, eu tenho que tomar uma decisão aqui em algum momento para fazer esse cálculo. Tá? Então, pode ser que isso aconteça. Fechou? Aqui, então, está o nosso módulo normalizado. Bom, se eu conheço agora o módulo, eu já consigo tirar as dimensões das engrenagens. Para mim saber o tamanho delas, eu preciso do módulo axial. Agora, então, se eu definir o módulo axial do conjunto, eu posso começar a calcular os tamanhos das engrenagens, parafuso e coroa, e a partir daí começar a verificar as velocidades de deslizamento que tem entre elas. Tá? E aí então vem o seguinte, ó. Com o módulo axial, pessoal, nós podemos então agora calcular a velocidade tangencial da coroa. Tá? A coroa. Então essa velocidade tangencial, ó, pegando a coroa, eu tenho a engrenagem coroa, vou fazer ela aqui, ó. Tá aqui a coroa, tá? Vou ter uma certa velocidade tangencial, ó, da coroa. Então, essa velocidade tangencial é o raio, né, vezes a velocidade, né? A partir do raio da velocidade da rotação, né? A partir do raio e da rotação dela, eu calculo a velocidade tangencial em metros por segundo. Certo? Então, essa velocidade tangencial é id ao quadrado vezes n2 dividido por 60 vezes 1000. Transforma essas unidades de milímetro, RPM, em metro por minuto, metro por segundo. O diâmetro primitivo da coroa é módulo vezes Z2. Então, o diâmetro primitivo da coroa é o módulo 7 milímetros vezes 49 dentes. Que dá, então, Z2 igual a 343 milímetros.
É o mesmo formulário que a gente usa lá nas engrenagens helicoidais. Módulo vezes Z. E colocando, então, esse D2 aqui dentro, e as outras variáveis, o N2 era 60 RPM, D2, então, 343, e dá, então, que a velocidade tangencial é 1,078 metros por segundo. Com ela, também podemos calcular a velocidade de deslizamento entre coroa e parafuso sem fim. O quanto que o flanco do parafuso está deslizando em relação ao flanco da engrenagem. Para calcular essa velocidade de deslizamento, tá, entre as duas engrenagens, a gente usa agora essa expressão aqui, ó. D1 é o diâmetro primitivo do pinhão, do parafuso, N1 rotação do parafuso. 60 em 1000 transforma as unidades milímetro para metro, tá? E rotação por minuto para segundo. E o cosseno do ângulo gama, que é 15,35 graus, se não estou enganado. O diâmetro do parafuso, diâmetro primitivo do parafuso, é módulo axial vezes Q. Como eu estou usando o 7 como sendo o módulo axial, e o meu Q é 11, o cosseno diametral é 11, o meu diâmetro primitivo, então, vale 77 milímetros. Aqui, então, esse valor, 77 milímetros. Esse vai ser o diâmetro, então, diâmetro do parafuso. A minha rotação N1 é 960. E o gama, 15, alguma coisinha aí, deixa eu me lembrar qual que era, 15,25. 15,25 graus. Então, V de deslizamento é igual a π vezes 77 vezes 960 dividido por 60 vezes 1000 vezes cosseno de 15,25. Aí nos dá, então, que a velocidade de deslizamento é igual a 4,10 metros por segundo. E aí vem de novo uma escolha. Isso é o deslizamento entre o parafuso e a coroa. Uma transmissão por sem fim, essa velocidade é muito grande, tá? Esse deslizamento é grande, que é característica, né, de um e outro. Vou voltar lá atrás um pouquinho. Ó, voltei 9, item 9, item 8 e o item 7. No item 7, quando a gente escolheu aqui, para calcular o rendimento, nós escolhemos que a nossa velocidade de deslizamento era de 4 metros por segundo. E a partir dela, nós calculamos o ρ, tiramos o ρ aqui da tabela e calculamos o rendimento. 4 metros por segundo. Só que agora deu 4,10. Então, a escolha está bem feita? Tinha que ser 4, está 4,10. Está um pouquinho maior do que o 4. Ou eu voltaria lá atrás e faria a correção do ρ para 4,10 e faria novamente os cálculos. Ou então, né, 4,10 matematicamente não dá certo. Mas, do ponto de vista de engenheiro, 4,10 é aproximadamente igual a 4. Então, a nossa escolha estaria boa nesse momento aí. Matematicamente não, né? Matematicamente não.
mas do ponto de vista de engenharia, a escolha seria adequada. Então, um ok, então, para essa verificação da velocidade de deslizamento. Seria boa, então. A escolha que eu fiz inicialmente foi boa. Agora, se fosse um 2, não. Volta lá atrás, corrige para o 2 e faz todo o cálculo de novo. Tá? Então, o deslizamento entre eles é 4,10 metros por segundo, a velocidade de deslizamento entre as duas coroa e parafuso. Bom, está ok então, beleza, tá bem dimensionado então do ponto de engenharia. Item 12. Vamos fazer a verificação do dente da coroa. A gente faz o cálculo de verificação do dente do sem fim, até podemos fazer. Mas se a coroa, que é a mais fraca, suporta, o aço suporta também. Então a gente geralmente faz o cálculo, a verificação da coroa. E se ela tiver ok, tá ok também o pinhão. Tá ok também o parafuso. Então eu preciso calcular a força tangencial da engrenagem coroa. Lembrem que a engrenagem coroa, ela é uma engrenagem de bronze. Ela é uma engrenagem de dentes helicoidais feita de bronze. Tá? A coroa é de bronze. É uma engrenagem helicoidal. É uma engrenagem helicoidal. Então, o que acontece? Em função do torque que eu tenho na coroa, eu preciso calcular lá no diâmetro primitivo dela, calcular a força tangencial PT. Então, eu preciso calcular o PT que ocorre no dente da coroa. Qual que é o PT lá? Então, torque igual a força tangencial vezes o raio. Força tangencial PT é o torque sobre raio. O meu torque, já levando em consideração o rendimento, de 90% mais ou menos, né? É 10.700 kg/força vezes centímetro, dividido pelo raio dela, que é de 343 por 2. Ó. Esse é o diâmetro primitivo. Então, aqui está em centímetro, né? Eu vou usar 34,3 centímetros por 2 para calcular o raio. E aí a gente determina que o PT, então, força tangencial, é 623,9 kg/força de carga no dente. Opa, então, ó, o dente está sujeito a 623 kg/força de carga. Essa força, né, a gente vai usar na fórmula de Lewis, né, para calcular a sua resistência. Vamos analisar para frente algumas propriedades da coroa. A coroa tem 49 dentes. É uma engrenagem helicoidal. Para 49 dentes, pessoal, o fator de forma dela está entre esses dois valores aqui, ó, entre 2,9 e 2,8. Desculpe. 49 dentes, desculpe. 49 dentes é a coroa. Então, 49 dentes está próximo dos 50. Então, o nosso fator de forma que nós vamos escolher vai ser 2,8. Vamos salientar aqui ó, que esse aqui é o que de forma, tá? Que de forma. Vamos salientar aqui é o que de forma associada à equação de Lewis. Só para não confundir que tem o Q, que é o quociente diametral, que é 11. Né? Tá, então é o Q de forma. A equação de Lewis. Em função do ângulo de inclinação de hélice da coroa, a coroa tem um ângulo de hélice
de 15,25 graus. Então, para 15,25 graus, para 15 graus, o fator Psi é igual a 1,33. Psi, forquinho do diabo aí, forquinho do diabo, Psi, vale 1,33. Tá? Psi. Então, o nosso Psi, 1,33. Pegando esse valor, os fatores. Posso calcular a largura da coroa B. A largura da coroa B, então, ó, eu vou precisar fazer o cálculo da resistência dela, é dado por essa fórmula aqui. Ó. Quando eu entro com o... Perdi o mouse aqui. Quando eu entrar com o módulo axial de 7, o diâmetro primitivo do parafuso 77, tá? O nosso B vai nos dar quase que 48,49 milímetros. Então, é o comprimento B da coroa. Tá? É o comprimento B da coroa. Deixa eu apagar aqui que eu ia fazer coisa aqui, não vou fazer. Tá? O B, então, 48,5. Que veio pela frente. No nosso projeto, para nós verificarmos a coroa, que tipo de carga é aplicada sobre ela? Depende do cliente. Vamos imaginar nesse projeto aqui que a carga de serviço ela é uma carga com serviço normal. Pode ser um serviço pesado ou leve. Um serviço normal. Deixa eu ver uma coisa que alguém perguntou alguma coisa aqui. Eu acabei não vendo aqui. Espera um pouquinho. Alguém pediu alguma coisa aqui no rendimento? Tá, só a parte final. Tá? Tá um pouquinho defasado aqui. Tá? Pessoal, então, dependendo do tipo de carga, tá? Dependendo do tipo de carga, pessoal, nós podemos, então, especificar, então, um fator de serviço. No nosso caso, vamos admitir que o fator de serviço é 1, uma carga normal. Se a carga fosse com choque pesado, eu usaria 1,8, o que diminuiria a tensão de resistência do material. Vamos usar 1. E aí, então, usando a equação de Lewis, essa aqui é a equação de Lewis, então, num formato um pouquinho diferente, equação de Lewis, tá? Nós vamos calcular a tensão que é desenvolvida no dente da coroa. Então, com a força tangencial de 623, o que é o que deforma aqui, né? Que deforma. Que deforma 2,8. O módulo axial, 7. D do conjunto, 48. Com I, 1. E o psi 103, nós chegamos que a tensão no dente da engrenagem é 386 kg a força por centímetro quadrado. Tá? Observem que esse B aqui, ó, tá? Aqui eu tenho a engrenagem, né? Aqui a engrenagem helicoidal. Esse B, pessoal, olhando aqui de lado, é a largura do dente aqui, ó. Isso aqui é o B. A espessura da bolachinha da engrenagem, né? Esse é o valor de B. Tá? Então, vejam que nessas condições aqui, a minha tensão de trabalho que é desenvolvida é de 386. O que eu vou fazer com ela? Eu vou comparar com a tensão admissível da coroa. Tá? Olha só. Na coroa, a tensão admissível dela, se eu for utilizar uma... Eu estou usando esse material aqui, ó, nela. Bronze fundido em coquilha, que é o SAI 65. Tá? Ele
tem uma resistência mínima de 400 e máxima de 600 kg a força por centímetro quadrado. Tá? A minha tensão de trabalho deu 386. Então, como a tensão de trabalho é menor do que a tensão admissível, a tensão de trabalho é menor do que a admissível, o conjunto está bem dimensionado. Por quê? Porque a tensão de trabalho ela vale 386. Essa é a tensão de trabalho. A equação de Lewis é menor do que a tensão admissível. 386 é menor do que o pior valor aqui, que é 400. Então, a escolha que foi feita durante o projeto está ok. Com isso, então, nós fizemos a verificação da tensão de resistência da coroa. Precisa fazer da engrenagem de aço? Não precisa. Querem fazer? Dá para fazer. Só vai ter um outro valor, né? Mas se a coroa está bem dimensionada, o parafuso também vai estar. Aí depois, então, pessoal, para finalizar essa nossa aula de hoje, tá? Será que eu estou com o horário novamente errado aí? Né? 10 horas, tá? Acho que não, deve ter mudado de novo aí. Tá? Então, no instante que a coroa está bem dimensionada, eu posso pegar todas as fórmulas matemáticas do formulário de engrenagem coroa parafuso sem fim e calcular suas propriedades. Então, aqui, ó, temos o beta. Aqui nós temos o beta do parafuso. Aqui temos o módulo normal do parafuso, do conjunto. Temos o passo axial, com a sua respectiva fórmula. Temos o passo normal. E aí vem agora aqui, a altura da cabeça do dente do sem fim e depois da coroa. Aqui, pessoal, a escolha da altura da cabeça e do pé do dente e a total do sem fim e, porventura, da coroa, dependem dessa relação beta. Se o beta for maior do que 75, a gente usa aqui, ó, o MX. Se o beta for menor que 75, a gente usa o MN. Nosso beta é 74,74, então é menor. Então a gente vai usar essas expressões aqui, ó, para calcular a cabeça do dente e a altura total do dente, ó. Tá? Fechou? Diâmetro externo sem fim. Diâmetro de cabeça da coroa, também baseado no beta. O diâmetro externo da coroa, tá? Aqui segundo duas fórmulas aproximadas. O diâmetro interno da coroa, tá? Aqui eu acho que deve ter um erro de cálculo aqui nessa expressão aqui, ó, tá? Deu negativo aqui, deve estar aqui, o valor deve estar certo. Depois peço que vocês refaçam esse valor aqui, ó, tá? Usando o 2 e o 2HF2, acho que esse valor aqui está errado aqui, tá? Ok? Só refaço esse valor depois aí. Tomada de funcionamento, a largura útil da coroa, comprimento do sem fim, raios de concordância que são necessários para a sua fabricação e assim por diante. Então, uma vez que foi verificado, a gente só usa o formulário dessas engrenagens para calcular todas as propriedades geométricas dela. Tá? E, no fim, a gente fazendo um desenho então, do conjunto, tá? E especificando então tudo aquilo que foi definido no projeto. Então, esse resultado aqui corresponde então à síntese de todos os valores que foram obtidos no projeto. Tá?
as dimensões do sem fim, a coroa, e o material que foi utilizado então para elas, aço e ferro e bronze fundido em coquilha. Tá? Gente, esse é o projeto